Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse. Abre comigo aí, enquanto você está de pé, abre. Apocalipse. Apocalipse no capítulo 1. Olha o que diz o texto. A partir do versículo 10. Apocalipse 1, a partir do 10 diz assim: achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê, e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, fiquem comigo aqui, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. E na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, e ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse para mim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. E diz o Senhor dos Exércitos. Pode se assentar. Irmãos, eu não sei se você concebeu a mensagem que está sendo ministrada nesse dia, mas uma verdade precisa entrar no meu e no seu coração: vivo Ele está. Diga para a pessoa que está perto de você: vivo Ele está. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina num simples funeral, mas termina numa festa. O túmulo vazio de Jesus foi o berço da igreja. Nós não pregamos um Cristo que está morto, nós pregamos um Cristo que está vivo, que continua vivo. Sabe, irmãos, a morte é o rei de todos os terrores, mas Cristo é o Rei dos Reis. A morte foi vencida por Jesus. Jesus matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. Eu não sei se você está aqui me ouvindo, eu não sei se está chegando no seu coração essas verdades, eu não sei como você reage a tudo isso, mas a morte, irmãos, um dia vai ser lançada num fogo eterno. A ressurreição, o entender que Jesus está vivo, é para nós hoje um dos fatores mais importantes da nossa fé. Paulo já disse que sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria em vão, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados
não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição, a morte teria a última palavra. A nossa esperança seria o nosso maior pesadelo. Sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Os mártires, as gerações passadas que vieram antes de nós, teriam morrido por uma mentira. E uma mentira, uma suposta verdade, seria aquilo que poderia salvar o mundo. Mas de fato, irmãos, nós sabemos e testificamos que Cristo morreu, mas Ele também ressuscitou. A grande diferença do cristianismo das grandes religiões do mundo é que o túmulo está vazio. Irmão, eu disse que o túmulo está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, o túmulo de quem você quiser, mas o túmulo de Jesus, eu já estive lá, ele está vazio. Jesus venceu a morte, ele está vivo pelos séculos dos séculos, ele está aqui nessa noite, ele está em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu me lembro de 2 discípulos que saem desesperados diante da notícia da morte de Jesus. Isso me faz lembrar de como muitos de nós têm vivido a nossa vida cristã, baseado em fatos históricos, em uma experiência vazia, não acreditando nos sinais que estão à nossa volta, nos lançamos ao desespero, perdemos o fio da meada, abandonamos aquilo que seria para nós a solução de todas as coisas. Jesus não morreu naquela cruz, meu irmão e minha irmã, para que eu e você vivêssemos uma religião, fôssemos membros de uma igreja, de uma denominação. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou para que eu e você fôssemos o corpo dele vivo andando pela terra. Aqueles 2 discípulos, você conhece a história, lá em Lucas no capítulo 24, conta como tudo aconteceu. Eles, depois da morte de Jesus, decidem partir de volta para uma terra chamada Emaús. Emaús, que ficava distante de Jerusalém. A um dos discípulos que está caminhando, a Bíblia diz o nome, o outro não se fala quem é. Alguns historiadores dizem que seria até a esposa desse discípulo. Um casal, uma família, 2 que estão indo embora, fugindo do propósito, andando em direção contrária ao poder da ressurreição. Irmãos, eu temo que existam muitas pessoas que ainda nos dias de hoje, mesmo estando dentro dos contextos religiosos, não tenham sido tocados pelo poder da ressurreição. O mesmo Cristo que ressuscitou dentre os mortos também está em nós e nos faz viver todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Sabe qual é o resultado daqueles 2 que caminharam em direção contrária? Que desistiram de tudo, que saíram de Jerusalém para uma vida mais tranquila, já que tudo não estava acontecendo como esperado. Eu vejo neles algumas características que rapidamente eu quero contar para você. Quem sabe nessa noite, pessoas que também estão nessa mesma rota possam ser tocadas e um poder da ressurreição pode animar você. Há algumas coisas que aqueles discípulos estavam vivendo antes de serem tocadas pelo poder da ressurreição, que eu consigo distinguir, imaginar e ver com os meus próprios olhos na vida de muitas pessoas. A primeira coisa que eu vejo daqueles discípulos antes da ressurreição, antes do próprio Jesus, que aparece para eles, que vem naquela rota quando eles desistem de tudo, Jesus aparece para conversar com eles
para dizer para eles a esperança que pode retornar para o coração de vocês. Jesus sai de todas as coisas que ele poderia fazer, ele se atém a 2 discípulos pelo caminho, a uma família, um casal, a uma pessoa. Jesus sempre tem tempo para revelar para nós o poder da ressurreição. Eu não sei quantos se alegram com isso nessa noite, mas se alguém aqui numa rota contrária, eu quero te dizer que Jesus veio aqui nessa noite só por causa de você, só para sentar do teu lado, para fazer o teu coração queimar de novo, só para restaurar em você a alegria, só para te colocar de volta no eixo. Ele para tudo que ele tiver que parar por causa de você. Mas antes da ressurreição, os olhos estavam cegos até mesmo de quão próximo Jesus estava. Lá os versículos que se seguem diz, lá em Lucas 24, a partir do versículo 14, você pode ler em casa, diz que quando eles iam conversando a respeito das coisas que estavam sucedendo em Jerusalém, enquanto eles conversavam a respeito de tudo que estava acontecendo na vida, as decepções, os problemas, Jesus, o próprio Jesus, se aproxima para caminhar com eles. Irmãos, quem sabe hoje ainda existam pessoas que depois da ressurreição possam ter dúvidas de que Jesus está próximo delas. Muitas vezes a gente caminha pela vida vencido, como se a morte, o desespero, a tragédia, o fim tivesse tido a última palavra, como se Jesus não tivesse ressuscitado, embora Ele esteja bem mais próximo de nós do que nós imaginamos. Irmãos, eu tenho uma palavra para você nessa noite: Jesus está mais próximo de você do que você imagina. Às vezes Jesus veio ao nosso encontro, como fez na vida desses 2 discípulos, mas nós pensamos, como os outros discípulos no Mar da Galileia, que é só um fantasma, que é uma aparição que veio para nos trazer medo. Meu irmão, entenda, o poder da ressurreição abre os nossos olhos para ver onde Jesus está. Os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús estavam tapados, mesmo depois deles terem visto nas Escrituras a respeito de Jesus. Irmãos, cuidado, porque nesses últimos dias a incredulidade vai querer colocar uma venda nos seus olhos. Cuidado, irmãos, porque só há um antídoto para que essa venda seja rompida: é ter a clareza, é receber da fonte de luz a revelação daquele que pode restaurar todas as coisas. Enquanto os nossos olhos não forem iluminados pela palavra, nós podemos caminhar nos maiores desafios da nossa vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte, achando que os problemas têm todo o domínio sobre as situações. Mas, irmãos, quem é maior do que a morte, quem é mais forte que a morte, é esse que conduz a nossa vida nessa noite. Os olhos daqueles discípulos estavam fechados, não só para não ver que Jesus estava tão próximo, para não ter acreditado naquilo que eles estavam lendo nas Escrituras, mas eles também já não acreditavam naquilo que estava acontecendo à sua volta. Seus olhos estavam fechados a despeito do testemunho de muitos irmãos. Havia muitas evidências. Se você for ler o versículo 22 e 24 de Lucas 24, você vai ver que eles mesmos dizem que algumas mulheres que estavam com eles já tinham ido no sepulcro, já tinham tido uma experiência, um anjo havia aparecido, eles já haviam voltado, os discípulos já tinham dito que Jesus ressuscitou, mas mesmo diante dos sinais visíveis à sua volta, os seus olhos continuavam fechados. Sabe, irmãos, hoje tem muita gente vivendo esse reducionismo, esse achatamento de vida. Sabe por quê? Porque mesmo a despeito das situações que estão à sua volta, mesmo a despeito dos testemunhos que nós temos à nossa volta, irmãos, elas não conseguem acreditar, não conseguem ver que o poder da ressurreição continua vivo e tocando gente bem mais próxima de nós do que a gente imagina.
Você quer ver? Quantos têm um testemunho poderoso de Deus para contar nesses dias? Quantos? Olha a sua volta, ainda há esperança para você. Talvez você não levantou a mão e disse: eu não tenho nada para contar, pastor. Mas alguém levantou a mão do seu lado. Isso não significa que porque não acontece com você, não é verdade. Meu irmão, se atente, porque está mais próximo do que você imagina. Aqueles discípulos têm seus olhos fechados antes do poder da ressurreição, do toque poderoso do Senhor, a despeito da palavra, a despeito dos testemunhos. E eles não só fazem isso, mas antes de serem tocados pelo poder da ressurreição, eles entram numa estrada de fuga. Eles saem do lugar de onde eles deveriam estar. Aqueles 2 discípulos se acovardaram, desistiram de tudo, desistiram do discipulado, desistiram de crer, da caminhada de fé, botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade, desistiram de Jesus. Tem muita gente que vive um projeto de vida assim. A sua história termina na sexta-feira da paixão. Gente que abandona a igreja, que volta triste, decepcionado, sem esperança, para um passado de sombras. Cuidado, irmãos. Há muita coisa em jogo nesses dias. Muito cuidado de viver uma vida cristã sem o poder da ressurreição. Seus pés, os dos discípulos de Emaús, caminhavam para o acaso, caminhavam para o anoitecer, para a escuridão e não para o amanhecer. Emaús estava no oeste, onde o dia se põe. Caminhavam para lá, caminhavam para o acaso. Tem muita gente assim nesses dias, que só olha para o passado. Mas o cristão que caminha na direção do amanhecer, tem a sua esperança restaurada. Meu irmão, a palavra de Deus para você nessa noite é: não se concentre nos seus problemas, mas olhe, porque a solução está mais próxima de você do que você imagina. Não se desespere na sexta-feira da paixão, olhe para o domingo da ressurreição. Não viva como alguém vencido, mas viva como vencedor. O nome do teu Deus é vencedor. O coração deles, antes de serem tocados pelo poder da ressurreição, caminham para onde o sol se põe, porque o seu coração está cheio de tristezas. Estavam tristes quando deveriam estar exultando de alegria. Cuidado, irmãos, porque o diabo está querendo nesses últimos dias colocar os seus olhos naquilo que não se pode mudar, naquilo que você não tem como fazer nada. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida é uma via sacra de lamento, de tristeza, porque a gente não toma poder, não toma posse desse poder da ressurreição, porque a gente não teve um encontro verdadeiro. Quantos cristãos estão olhando para baixo, quando nesses últimos dias a palavra de Deus diz para você: continue olhando para cima. Tudo à tua volta vai contribuir para que você olhe para o chão. Mas Jesus disse que nos últimos dias, quando víssemos tudo à nossa volta desmoronando, que mantenhamos os nossos olhos no céu, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que está o nosso Redentor, que vive, e em breve Ele vem para nos buscar. Seus corações estavam tristes, perturbados pelo drama do sofrimento do justo. Eles não conseguiam entender por que Jesus havia de sofrer tanto. Há muitas perguntas sem resposta. O coração deles estava cheio de esperanças frustradas. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado. É o caminho dos sonhos que se desfizeram. É o caminho da esperança morta, da falência de projetos. É o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. É o caminho do Pedro, que decide voltar a pescar. É o caminho daqueles que se dissiparam,
que abandonaram, que desistiram. Talvez há muitas pessoas nesse dia, nesse domingo da ressurreição, olhando para alguns aspectos da sua vida e caminhando nessa mesma rota. Você ainda não foi tocado pelo poder da ressurreição. Você diz assim: talvez seja o fim do meu casamento, talvez seja o fim do meu tempo por aqui, talvez seja o fim da minha vida, do meu trabalho. Você já arrumou as malas? Talvez existam pessoas que estão aqui nessa noite que já colocaram o pé na estrada da fuga, que disseram: como não vejo solução, como tudo está tão difícil, ainda conhecendo Jesus, ainda convivendo com Ele, ainda testemunhando na palavra e pelos testemunhos, tudo que Ele fez e faz, para mim isso não funciona. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus para tudo o que Ele tem para fazer, para ir caminhando ao teu lado até que você o veja. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que você tem um Deus que está vivo. O teu Deus não ficou preso num túmulo, numa sepultura, mas Ele está vivo e Ele caminha com você até os seus olhos se abrirem. Eu vim aqui dizer para muitas pessoas: casamentos, sonhos, projetos e ministérios, Jesus não desistiu de você. O poder da ressurreição é claro, porque quando Jesus se mostra ao lado deles, depois que eles haviam aberto o coração, e Jesus instiga, dizendo: o que aconteceu que vocês estão tão tristes? Eles dizem: o senhor não sabe. E eles põem para fora todos os seus argumentos. O sol agora se põe, eles estão agora quase no fim do dia, quase no fim da linha, assim como muitas histórias aqui. Talvez tem casamentos que estão por um fio, tem relacionamentos que estão se segurando por um último suspiro, tem decisões que amanhã você já disse no seu coração: de amanhã não passa, eu saio daqui para resolver e tomar as rédeas dessa situação. Mas, meu irmão, igual em Emaús, naquele dia, quando o sol já ia se pôr, e Jesus caminhando com eles não diz nada e diz: vou continuar a viagem, o coração deles é mudado, porque ninguém que começa a perceber em Jesus algo diferente não reage da mesma maneira. Eles olham para Jesus e dizem: não, já se faz tarde, fica conosco pelo menos mais essa noite, conta para nós, fala conosco, assim como o Senhor veio nos ensinando ao longo desse caminho. Não é bom que você fique sozinho, ó estranho companheiro, fique conosco mais essa noite. E Jesus então fica com eles. Irmãos, há uma conversa que se dá no caminho de Emaús, que nessa noite você está sendo exposta a ela. Jesus, desde os profetas, começa a revelar a respeito das profecias que iriam acontecer. Sabe, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque elas que testificam de mim. Hoje tem muito crente querendo conhecer Jesus somente por experiências rasas, vazias, por arrepios, por palavras de alguém, por situações que às vezes a gente vê acontecendo pelo meio do caminho, mas não há experiência mais profunda com o Senhor, senão aquelas que acontecem através da sua própria palavra. Se você quer conhecer mais de Jesus, leia as Escrituras. Se você quer mais luz na sua vida, leia as Escrituras. Se você precisa de mais fé, leia as Escrituras. Se você quer mais santidade, leia as Escrituras. Quando nós conhecemos, quando nós o reconhecemos no nosso caminho, quando nós temos a oportunidade de ver que Ele está vivo, não há mais espaço para preocupação, não há mais espaço para tristeza, não há mais espaço para desesperança, não há mais espaço para incredulidade. Quando nós estamos com Jesus pelo caminho, não só a palavra nos revela quem Ele é, mas os nossos corações começam a arder de novo. Quando a gente tem uma comunhão com Jesus vivo, quando a gente tem uma comunhão com Jesus vivo, não só a palavra se torna real para nós, não é mais um livro qualquer, mas agora é a sua voz que me guia. Mas eu também sinto aqui dentro de mim arder o coração,
o fogo de Deus inflama a minha vida. O entusiasmo toma conta do meu ser. O poder da ressurreição vem como um vento. O vento do Espírito que sopra sobre nós, remove toda a cinza do comodismo e reacende um fogo de paixão, exagerada por Deus. Quando o coração arde, a frieza espiritual acaba. O marasmo espiritual cessa. A vida se torna diferente. Vir à casa de Deus não é peso, é alegria no Senhor. Orar não é necessidade, é prazer de estar na presença dEle. Louvar a Deus não é um karaokê santo onde aparece uma letra e eu canto o que está escrito, mas é um sentimento de gratidão e de expressar a minha gratidão cantando a Ele. Andar com Jesus não é uma lista de regras, mas é o alvo primordial da minha vida. Eu quero terminar, irmãos, com algo que fez que os olhos daqueles homens se abrissem. Abra comigo lá em Lucas no capítulo 24. E eu termino aqui com esse texto. Lucas no capítulo 24. Olha o que diz lá. Acompanhe a leitura comigo. Já logo lá no final do capítulo 24. Olha o que diz lá. Versículo 30 em diante. Diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. E depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, que nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: de fato o Senhor já ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Você já imaginou o que aconteceu naquele dia? Olha que mesa linda que prepararam aqui para essa data, essa ocasião especial. Eles pegaram aquele pão, servido naquele dia, e você imagina o que aconteceu naquela refeição? Era de costume que se desse ao visitante, a pessoa que estivesse ali naquela refeição com eles, o privilégio de agradecer por aquela refeição. Aqueles anfitriões estavam na mesma casa, uma família que agora acolhe esse estranho do caminho. Eles ainda não tinham visto quem é que estavam com ele. Caminhando tão perto, não percebiam, mas algo diferente acontecia, estava acontecendo alguma coisa neles. Então quando eles chegaram para comer, eles disseram então, para até o então estranho: agradeça para nós, faça as honras. E para todo judeu, um bom judeu sabe a oração que se faz naquele momento. Então o Senhor pega o pão, como de muitas outras vezes, e Ele dá graças, e Ele ora agradecendo a Deus. E quando Ele parte o pão, Ele parte o pão. Ele parte o pão para agradecer. Irmãos,
Eu estou vendo o lado de dentro da minha mão. Mas qual é a parte da minha mão que você está vendo? Quando ele ergue e parte o pão, aqueles discípulos viram as mãos furadas do mestre. E é naquela hora, quando eles viram o sacrifício de Jesus, o pão e as mãos furadas do mestre, é que eles olham um para o outro e dizem: ele morreu naquela cruz. Eu sei que ele morreu, eu estava lá, eu acompanhei até o último momento, mas agora os meus olhos podem ver, ele ressuscitou. E quando eles têm os seus olhos abertos, porque naquela hora eles reconhecem que Jesus sim morreu. Tem muita gente vivendo nesse estágio da vida. Você até reconhece que Jesus morreu por você. Você até reconhece que Jesus fez tudo que ele podia, que Jesus é o Deus que serve você, obrigado, que serviu a você dando o seu melhor naquela cruz. Você até entende isso, mas quando chega nos momentos de maior dificuldade, você ainda não conseguiu entender que ele sim morreu, mas que ele ressuscitou. De que você sim tem o poder de vencer essa tristeza que está dentro de você, essa angústia que te consome vivo, essas dúvidas que te afastam do Senhor. Há um poder que pode fazer você se levantar novamente, tirar o teu casamento desse lamaçal que vocês entraram, de restaurar ainda a esperança para aquele que está em Jesus, de que a morte não é o fim, de que mesmo quando você contesta com seus olhos que não há mais nada o que fazer, Deus ainda pode reverter todo o quadro e causar um rebuliço e tornar o improvável algo certo e verdadeiro. Tem muita gente vivendo a sua vida cristã olhando para a cruz como se ele ainda tivesse pendurado lá. Mas nessa noite, ao partir do pão, você vai ter uma experiência profunda com Jesus. Teu nível de relacionamento com ele nunca mais vai ser o mesmo. E eu oro para que a partir desses dias, hoje, pessoas que estavam cursando uma rota de morte, de desistência, de angústia, de abandono, de peso, de palavras que não contribuem com a sua fé, de uma tomada de decisão errada, fora do projeto de Deus, hoje, no partir do pão, você se levante e volte para Jerusalém. Eu vim aqui dizer para você, meu irmão, Emaús não é o teu lugar, porque você pode ser tocado pelo poder da ressurreição. Ele está vivo. Ele está vivo. Todo mundo olhou para você, Natan. Todo mundo, você está contribuindo comigo aqui, Natan? Todo mundo olhou para você. Ele está vivo. Ele está vivo, irmãos. Ele está vivo. Ouça o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Eu quero restaurar em você a alegria de me servir. Eu quero restaurar em você força para ser testemunha. Eu quero fazer de você um projeto grande, para que todo mundo, quando olhe para você, diga: só o Senhor é Deus. Eu quero entrar na tua casa, eu quero mudar a tua história, eu quero te encher do Espírito Santo. Hoje Ele está vivo. E é isso que nós vamos fazer. Que grande dia que nós temos para celebrar a Santa Ceia. Em olhar para aquele que estava morto, mas não vê-lo como alguém que passou pela história, mas dizer:
Ele ressuscitou, está vivo, Ele está vivo, e Ele quer fazer parte da nossa história. Se coloque diante da presença do Senhor nessa noite. Se coloque diante da presença do Senhor. Nós vamos ceiar agora. E eu quero que você se coloque diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor como faz muito tempo que você não faz. Olha a rota que você está caminhando. Para onde você está caminhando? Tem muita gente que está caminhando há muito tempo com o Senhor e ainda não foi tocado pelo poder da ressurreição. Como que está a sua vida, meu irmão? Hoje, nesse dia da ressurreição, feche os seus olhos, não deixa nada tirar a tua atenção agora. Analise em que rota você está caminhando. Tem gente que está caminhando muito tempo com o Senhor e ainda não foi tocado pelo poder da ressurreição, por isso vive uma vida desistida na sua fé. Tem muitos anos caminhando com o Senhor, mas ainda não tem crescimento. Sinais de que Ele está vivo dentro da sua casa, sinais de que Ele está vivo nos seus relacionamentos, sinal de que Ele está vivo na sua fala, nos seus pensamentos. Hoje, uma boa maneira para você perceber o caminho que você está percorrendo é perceber se a sua vida revela um Jesus morto ou um Jesus vivo. O seu relacionamento com seus familiares revela um Jesus morto ou um Jesus vivo? O seu nível de testemunha, quando aqueles homens tiveram o toque da ressurreição, eles levantaram e correram para o lugar do propósito. Será que o teu orgulho está te segurando nos lugares sombrios e longe de Deus? Qual é a rota que você tem caminhado? É muito sutil, irmãos. É tão sutil que tem muita gente desviada dentro da casa do Senhor. É tão sutil que tem gente trabalhando em ministério, mas com o seu coração desviado de Deus. É tão sutil que você pode passar todos os seus dias, os seus anos, achando que está fazendo algo para Jesus, e na verdade o teu caminho tem sido um caminho para longe do propósito de Deus. Qual é a rota que você está caminhando? A rota de alguém que foi tocado pelo poder da ressurreição, ou a rota de alguém que está desistindo a cada dia de viver uma vida para Jesus por completo? Os seus passos são para um crescimento em Deus, para novas experiências, para coisas maravilhosas, porque Jesus está vivo? Ou a sua rota tem sido uma coleção de coisas que já aconteceram no passado, de situações que você já viveu e até hoje você não consegue superar mais nada? As histórias que você conta são histórias daquilo que Jesus já fez há muito tempo atrás. Ele está vivo, Ele continua agindo, Ele está conosco, Ele está fazendo, milagres estão acontecendo ainda hoje, situações ainda estão mudando ainda hoje, Jesus continua se movendo ainda hoje. Mas será que o nosso melhor tempo com Deus ficou lá em Jerusalém no passado? Ficou alguns anos atrás? Meu irmão, você tem uma grande oportunidade nessa noite de, no partir do pão, na aliança que você tem com Ele, ser tocado pelo Espírito da ressurreição. Eu oro para que nessa noite a tua vida espiritual seja tocada por esse poder da ressurreição. Eu oro para que nessa noite o teu anseio e desejo por Ele seja tocado pelo poder da ressurreição. Eu oro para que nessa noite as tuas experiências com Deus ressuscitem. Eu oro para que comece um tempo de vida nova com Deus nesses dias. Os teus melhores dias não estão para trás, os teus melhores dias estão para frente. Se coloque diante do Senhor.